Queridos irmãos e irmãs, é com imensa alegria que nós estamos dando início ao nosso Evangelho no Lar, agradecendo a Deus a oportunidade que nos permite reunir em nome dEle, podermos expressar nosso sentimento, nossas vontades de nos melhorar cada dia mais, de nos aceitar como somos e procurar nos conhecer melhor. Entender o que a vida quer nos dizer, que a vida está preparando para nós. Mas antes que nós iniciamos, convidamos a todos em oração, a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Buscarmos uma oração que é a prece com muita ternura. Oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. A prece do Pai Nosso nos ensina, a primeira parte, a louvar o nosso Pai Celestial. A louvar o que é necessário em nós reconhecer Deus acima de tudo, o nosso Criador. E a segunda parte do Pai Nosso é a parte que está nos envolvendo nas formas de pedir, nas mesmas condições de aceitar as dificuldades dos outros. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas sábias palavras da oração, nos é preciso que nós conhecemos quais são as tentações da vida, não é só oração. Quais são as formas que nos convida ao erro na terra. As tentações são as ofertas em coletivos que nos propõem na vida a forma de nos desviar do objetivo. Quantas coisas maravilhosas que nós achamos ser, sendo que na verdade são formas que nos desvia do objetivo do caminho que nos leva um dia à perfeição. E quando nós achamos que precisa tratar o egoísmo, a Deus que o ajudasse, que vendesse os peixes, que era um dinheiro que iria nas caminhadas junto às peregrinações com Jesus. Então ele faz pedido a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo responde a ele: calma, Pedro, espera Deus te responder. Porque nós temos o hábito de fazer a oração e não paramos para ouvir a voz da consciência. Nós não paramos para ouvir o que Deus está nos dizendo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo fala a Simão Pedro para um pouco e ouve alguém dizer: os peixes foram todos vendidos. Então, muitas vezes nós oramos, mas não damos tempo para que a resposta do Cristo, nós pedimos tanto e encerramos a nossa oração. E não é desta forma que nós vamos conseguir o êxito que almejamos. Dentro do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, nos fala também uma passagem muito interessante sobre a oração. No capítulo 14, rogativa singular. É um capítulo que nós não vamos ler ele todos, mas resumimos o máximo aqui, para que depois vocês em casa possam estudar com calma um maravilhoso livro. Senhora Albina, enferma, já havia cumprido todas as partes dela com muito sucesso aqui no planeta Terra. Então havia partido André, o Fábio, que era esposo, o Jerônimo, diretor espiritual, que veio à Terra ao desencarne da nossa irmã. Ela era evangélica. Ela tinha criado vários filhos e tinha um neto que ela também havia criado.
Dona Albina, com a chegada do momento do desencarne, há uma notícia inesperada. Jerônimo avisa que a Dona Albina não vai mais desencarnar. Ela precisa ganhar condições para viver mais um tempo na Terra. E André para pensar em pensamentos e fala: gente, mas como pode alguém trazer uma autoridade desse tamanho, que supera o nosso plano espiritual, em proibir o desencarne do momento da senhora Albina? Então Alfredo, muito educado, aguardou, e o André sabia que ele não deixava nada passar em branco, ele sempre trazia a resposta. E eles iniciaram um tratamento, Jerônimo, a senhora Albina, porque ela havia tido várias complicações orgânicas, rins, coração, fígado, era uma apatia muito grande organicamente. E ela não tinha mais condições, já estava prestes a ter ali uma hemorragia e desencarnar. E eles aguardavam, até o seu esposo Fábio tinha recebido de uma das filhas um buquê de rosas para receber a senhora Albina. Quando recebe a notícia, eles iniciam então o tratamento nela. Para revigorar, ela teria que ter mais vida na Terra, mais alguns meses ela iria ficar na Terra. Então, com o tratamento iniciado, o magnetismo que ele passe no momento que era ofertado a ela se recuperou. Ela se recuperou muito bem, se sentiu amável pelos todos os companheiros que ali estavam, as filhas orando o Evangelho no lar, junto a ela. E nós devemos, quando tivermos alguém enfermos em casa, dentro da oportunidade de ir ao hospital, nós temos que orar junto aos nossos irmãos. E Alfredo responde a André: as orações que as filhas fizeram a ela foi de sublime importância, mas não foram essas orações que impediu o desencarne da senhora Albina. Depois de ter feito todo o tratamento, ter conduzido ela nas condições, a senhora Albina pede para que trouxesse até ela, através de Lloyd, o Joãozinho, o neto dela. Quem é Joãozinho? Uma criança miúda, de 8 anos. Ele logo chega com um senhor bem apresentado, encarnado, leva o Joãozinho. Joãozinho sai disparada e vai até ela, abraça: vovó, você vai viver muito. Entrei lá com os demais companheiros, todo em prol da senhora. Você cantou hino, Joãozinho? Cantei sim, vovó. Você se lembra do hino que você cantou? Ele encheu os olhos de lágrimas e cantou primeira parte do hino, dizendo assim: Jesus, sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. E ele não conteve mais em lágrimas, né? E encerrou ali a oração que ele fazia a ela. Ela, muito feliz junto deles, por ter se recuperado, se sentiu muito bem, as orações de todos ali felizes, e outros amigos espirituais que ali estavam para acompanhar esse momento de desencarne dela, e também fortalecendo após ter recebido a notícia. Naturalmente, eles felizes com o momento que havia ocorrido, mas André Luiz um pouco ali preocupado, ele queria saber, ele queria respostas, né? Porque ele e Hilário Silva eram muito curiosos, queriam estudar, né? Trazer para nós os benefícios das perguntas deles. E dentro dessas condições explica-se assim: Joãozinho era um espírito que já tinha feito um trabalho imenso na Terra, tinha uma evolução muito considerada. E neste meio de consideração de Joãozinho, havia uma das filhas grávidas de senhora Albina, que estava grávida. Essa gravidez era uma criança
que chegava, uma criança feminina. E se a senhora Albina tivesse desencarnado, poderia haver um aborto pela emoção, porque ela era muito querida. Então Joãozinho, com toda a sua fé de 8 anos, faz a oração a Deus, roga um amparo para a avó, porque sabia das condições em que a gravidez estava correndo um risco, né, muito grande, e Deus o permitiu, prorrogou por alguns meses até que a criança nascesse, porque essa criança havia com ele feito um trabalho muito grande em séculos e séculos de vidas juntas nos trabalhos edificantes na terra, assim como Dona Albina também havia feito um trabalho maravilhoso na terra junto a eles. Então nós tiramos esta conclusão, é um capítulo que vale a pena nós lermos depois com atenção, com carinho, como no livro dos médios, observarmos o que a oração faz por nós. Nós não estamos observando que o nosso momento atual, vários cultos religiosos estão sendo realizados através da internet, procurando trazer até aos corações a calma do momento. Várias mensagens trazendo conforto até nós, de vários irmãos que recebemos as mensagens. Nós devemos buscar a oração não em desespero, devemos buscar a oração com tranquilidade, com paz. Falar com Deus não resolve nós falarmos com Deus correndo. Será que nós não podemos em um dia tirarmos um tempo, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos e fazermos uma oração, uma prece a Deus, agradecendo pelo dia que nós estamos iniciando, agradecermos a Deus pela vida, pela família que nos empresta, por tudo que Deus nos empresta. Qual o primeiro empréstimo que Deus faz a nós quando nós viemos à Terra? É o corpo, a matéria física, o primeiro empréstimo que Deus faz a nós. Às vezes nós maltratamos tanto esse empréstimo. Para quê? Para que possamos talvez tirar lucros que não nos pertencem. Então, cuidarmos do corpo e do espírito, a essência divina. E qual o primeiro dever de todo ser humano aqui na Terra? É a família. A família é o primeiro dever de todos nós que temos que ter. O Evangelho no lar, nós temos que realizar todos os dias, se possível, com a família. Se um ou outro da família não participa, não tem problema. Vamos orar, vamos falar com Deus. No plano espiritual, nos ensina os amigos espirituais, que é visível ver na Terra vários pontos luminosos, que são os lugares de oração, as casas que estão reunidas, principalmente nesses dias atuais que estamos atravessando momentos mais difíceis. Nós temos que orar para nos acalmar. Porque qualquer sinal que nós dermos hoje de um resfriado, nós vamos transferir para o vírus. E pode nos trazer uma complicação muito grande, mental, psíquica. Porque já imaginou quantos irmãos nos procuram preocupadíssimos com a questão atual e o que gera a nós? Uma depressão, uma alta obsessão. Nós nos obsediamos pelo momento. Nós obsediamos quando nos é dado, nos permite a oração. Deus em nós olha todos os atributos que nós merecemos. Tudo vem de Deus. Se nós nos desequilibrarmos com o momento, ficarmos pensando que vai ser isso, vai ser aquilo, esquecemos de orar, esquecemos de sintonizar com Deus, esquecemos de falar com Jesus, esquecemos de chamar a nossa família, de fazer um momento de oração.
E nós esquecemos de tudo isso. Nós devemos a oração, o alimento do Espírito. O Espírito é que nos equilibra e que nos faz o corpo, a matéria, pela oração, o equilíbrio. É o alimento da alma, a oração. Por isso, nem só do pão vive o homem, mas também ninguém ora de barriga vazia. Nós temos que ter o equilíbrio. Vamos buscar em todos os recursos que nos é dado. Quantos templos cristãos, religiosos, existem por aí? Diversos templos religiosos. Que nós podemos seguir o caminho, seguir a Deus da forma em que nós achamos melhor. Não é esta ou aquela religião que é correta. Não. A melhor religião é a transformação moral. É seguir Jesus, os ensinamentos, atos em que cada um de nós temos que ter na vida diante da necessidade